Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 10. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis, posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até que cumpra eu tudo aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai falar conosco sobre o poder de descansar em Deus. Nós vemos aqui em Gênesis no capítulo 28 a palavra falando a respeito de Jacó. E o texto inicia com uma viagem de Jacó. E aí a palavra fala que Jacó ele está em viagem, Jacó ele está viajando sozinho. E aí a palavra nos mostra que ele encontrou uma pedra. E nessa pedra que Jacó encontra, ele faz dessa pedra um travesseiro. E depois que ele, usando a pedra de travesseiro, ele dormiu, a palavra nos mostra que ele teve um sonho, que ele teve uma visão. E o texto nos refere que ele viu uma escada da terra nos céus. E a palavra fala que ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada. E o próprio Deus de Abraão, de Isaque, e o Deus que seria também o Deus de Jacó, falando com ele. E nesse texto nós vamos aprender sobre o poder de descansar em Deus. A palavra nos mostra e deixa muito claro que antes de tudo o que aconteceu naquela visão, naquele sonho, chegar até Jacó, uma coisa ele fez, irmã Eliette: descanso. Antes dele ter uma visão, antes dele ter uma revelação, antes dele ter um sonho e uma experiência espiritual com o Senhor, ele descansou. A Bíblia não deixou à toa escriturado que ele fez daquela pedra travesseiro. A Bíblia não fala que ele simplesmente deitou sobre a pedra, mas fala que ele transformou aquela pedra em um travesseiro para ele dormir, para ele descansar. E a primeira pergunta que fica nessa mensagem é: Jacó pegou a pedra e fez travesseiro. O que você tem feito com as pedras que têm aparecido no teu dia a dia? O que você tem feito com as pedras que estão aparecendo no seu caminho? O que você tem feito? E quando eu digo pedras, são dificuldades. Quando eu digo pedra, porque uma pedra é algo duro, uma pedra é um obstáculo. Então o que nós estamos feito? O que nós estamos fazendo, realizando com as pedras, com as dificuldades, com os obstáculos e com os problemas que estão nos circundando todos os dias na nossa caminhada? Com aquele homem Jacó, que a Bíblia diz que ele era um grande homem de Deus, porque quando nós vamos citar o Deus a quem nós servimos, nós falamos que o Deus a quem nós servimos é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque e é o Deus de Jacó. Então nós podemos aprender muito com Jacó. E a primeira lição é: ele naquela dificuldade, naquele problema, você acha que aquele servo de Deus estava confortável? Você acha que ele estava numa situação razoavelmente boa? Não, ele não tinha nem onde dormir. Ele deitou no chão, achou
pedra travesseiro e deitou, e Deus começou a trabalhar ali. E nós às vezes achamos que o trabalhar de Deus vai começar quando a gente chegar na terra prometida. Às vezes a gente acha que o trabalhar de Deus, às vezes Deus vai chegar quando nós chegarmos no hotel. Não, o trabalhar de Deus da vida de Jacó não começou no hotel, começou na rua, enquanto ele descansava na pedra que ele encontrou. Pedra para o ímpio é obstáculo, mas pedra para o crente é travesseiro. E sabe qual que é o nosso problema? É que mesmo servindo a Deus e mesmo andando com o Senhor, a gente faz o quê? A gente dá nome de obstáculo em pedra em obstáculo. A gente vive reclamando da pedra, a gente vive reclamando do obstáculo, a gente vive reclamando da dificuldade, vive reclamando do problema, vive reclamando daquilo que está no nosso caminho. Só que Jacó só começou a viver experiências sobrenaturais com Deus quando ele começou a transformar pedra em travesseiro. Ou seja, na dificuldade, no problema, na luta e na prova, ele não estava sem dormir, ele estava descansando. Aleluia! Você já imaginou? A palavra fala que ele estava tão cheio de pavor que no final de Gênesis 28 ele fala assim: Deus, se tu fores comigo, me deres uma viagem tranquila e me trazer de volta, o Senhor vai ser o meu Deus, e tudo que eu ganhar, 10% eu vou dar o dízimo. Ou seja, você acha que ele estava como? Ao ponto de ele falar: se o Senhor me levar e me fazer voltar, ou seja, ele estava numa situação tão difícil, ele estava tanto problema, luta e prova circundando ele, que ele falou assim: ó, nessa viagem tem tanto risco que é capaz de eu nem voltar para a casa do meu pai. Ou seja, ele estava numa situação de morte, ele estava numa situação de guerra, de luta tão profunda que ele falou: é capaz de eu ir e não voltar. Ele estava numa situação tão difícil que ele falou para Deus: faça um voto contigo, Senhor, se me levar e me trouxer em segurança, o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou dar 10% de tudo que eu ganhar. Ou seja, estava com uma situação muito difícil sobre ele. Só que você não pensa que ele ficou com medo dos inimigos, escondidinho atrás da rocha. Não pensa você que ele ficou com medo dos inimigos, assim, a noite inteira acordado, vigilante. Não. Sabe o que ele fez? Pegou a pedra, botou a cabeça, fez da pedra travesseiro e descansou. Uma das principais lições desse texto é: o cristão precisa transformar pedra em travesseiro. O cristão que é crente mesmo, que diz que serve o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tem que se acostumar a dormir no barulho. O cristão que é cristão, irmão Osmar, tem que botar a cabeça no travesseiro com a tropa inimiga acampada na frente dele, porque é a Bíblia. Só que o cristão, ele quer passar a noite acordado, ele quer ter palpitação, ele quer ter crise de ansiedade. Só que ele se espelha nos grandes homens de Deus. Ele se espelha em Davi, ele se espelha em Abraão, ele se espelha em Isaac, ele se espelha em Jacó. Só que ao invés de a gente se espelhar no resultado que eles tiveram, vamos começar a se espelhar na postura que eles tiveram. Aleluia. Porque é muito fácil falar: nossa, como Jacó foi homem de guerra, né? Nossa, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas é a atitude dele, no meio do caos, transformar travesseiro em pedra, pedra em travesseiro. Para ele é tudo a mesma coisa. O Senhor está nos confrontando nessa manhã a parar de olhar para a pedra como um obstáculo e começar a olhar para a pedra como uma oportunidade. Começar a olhar para a pedra com uma maneira diferente de observar. Porque se Jacó não deita a cabeça na pedra e descansa, ele não sonha. Se Jacó não bota a cabeça na pedra e descansa, ele não tem o Senhor falando com ele. Se ele não bota a cabeça na pedra e descansa, ele não ia viver aquela experiência sobrenatural com Deus. E assim também vai acontecer na tua vida. Enquanto ficar passando a noite em claro, não vai ter sonho. Enquanto estiver passando a noite em claro, não vai ter promessa. Enquanto estiver passando a noite em claro, não vai ter experiência espiritual e sobrenatural com o Senhor, porque Ele só vai derramar aquilo que você precisa receber na tua vida quando você passar a descansar nele, sobre as pedras. Aleluia, aleluia.
desconfortável. Pedra é algo duro. Pedra é algo que se você der uma topada nela, você se machuca. Só que a palavra nos mostra que aquele grande homem de Deus transformou pedra em travesseiro e descansou. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer que nós venhamos a pegar as pedras da nossa vida, o obstáculo na nossa vida, o problema na nossa vida, botar a cabeça nele e descansar com ele. Porque muitos de nós queremos pegar a pedra e tirar a pedra do caminho. Só que Jacó dormiu e descansou, agarradinho e abraçadinho na pedra. Glórias a Deus. Olha o nível de confiança. Olha o nível de confiança que aquele homem tinha com Deus. O que o Senhor quer nos trazer é: eu quero ter uma comunhão tão grande com a minha igreja, ao ponto da minha igreja, ao invés de tirar a pedra e o obstáculo, o problema para longe, agarra, dorme com ela, descansa nela. A Bíblia não fala que ele descansou quando o problema passou, não. A Bíblia fala que ele descansou agarrado no problema. Ele descansou com a cabecinha encostada sobre o problema. E muitos de nós, no momento do problema, a gente fala assim: não, agora é momento de luta, de prova e de guerra, depois do descanso. Não. O Senhor está falando, é descansar no meio do problema, é descansar no meio da luta, é descansar no meio da prova e usar a pedra de travesseiro. Eu não sei se você vai dar credibilidade à minha palavra, que está sendo inspirada pelo Senhor. Eu não sei se você vai deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu não sei se enquanto eu estiver pregando, você vai estar cochilando. Mas uma coisa eu sei, eu estou fazendo a minha parte, pregando o que Deus me deu. Quem pegar vai pegar, e quem não pegar não vai pegar. Sabe o que acontece, irmã Kelly? O povo vem para a igreja, e quando é uma palavra de repreensão, está ruim. Eita Jesus. E o mesmo povo vem para a igreja, e quando Deus está falando da dificuldade dele, do problema dele, está falando: eu estou te chamando para descansar no meio do problema, ele dorme. Então quando é palavra dura, está ruim. Quando é palavra boa, está ruim. Então o problema não é a palavra, o problema é o ouvinte. Deixa eu continuar e voltar para a palavra. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Vamos fechar isso aqui para a gente avançar na mensagem. Então a primeira parte da mensagem é a gente entender que o Senhor está nos chamando para descansar no meio do problema. Aleluia. O Senhor está nos chamando para descansar no meio da luta. Porque se a gente não descansar, a gente não vai viver nada sobrenatural, só vai ficar patinando. Entendendo isso, a gente pode avançar na mensagem e aprender o que acontece com quem descansa sobre as pedras. E o que acontece com quem descansa sobre a pedra, irmão José? A primeira coisa fala que quando Jacó descansou sobre a pedra, ele teve um sonho. Quem descansa sobre as pedras volta a sonhar. Aleluia. O problema, a dificuldade, a luta e a prova afasta o cristão de sonhar, voltar a sonhar, voltar a ter uma expectativa no futuro, uma esperança. Só que quem no meio do caos usa a pedra de travesseiro volta a sonhar. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia nos mostra que depois que Jacó descansou sobre a pedra, ele começou a enxergar o que os olhos naturais dele não enxergavam. Porque quando ele bota a cabeça naquela pedra e descansa, ele começou a ver o que? Os anjos de Deus, aquela escada, e os anjos subindo e descendo. Enquanto ele não tinha descansado, os olhos dele não poderiam contemplar o que Deus estava fazendo. Aleluia! Poderoso! Existem coisas que nós só vamos conseguir enxergar quando o descanso entrar na nossa vida. Existem coisas que nós só vamos conseguir perceber com os nossos próprios olhos quando o descanso entrar. Porque enquanto a ansiedade estiver no teu coração, você não vai voltar a sonhar.
enquanto a ansiedade, a tristeza e a aflição estiver reinando no teu coração, estiver reinando na tua vida, e não tiver o descanso reinando, você não vai conseguir enxergar o que o Espírito está fazendo, o que o reino de Deus está fazendo, e você vai ficar limitado a enxergar a situação e o problema com seus olhos da carne. E sabe o que vai acontecer? A depressão vai te pegar mesmo. Sabe o que vai acontecer? A crise de ansiedade, a síndrome do pânico vai te pegar mesmo. Sabe quem que é mais fácil, meu Eduardo? A depressão e a crise de ansiedade pegar? Não é o ímpio, mas é o crente. Por quê? Porque eles nem sabem que isso aqui existe. A gente sabe que isso aqui existe e vira as costas. A gente sabe que isso aqui existe e não confia. Então é mais fácil a depressão me pegar e te pegar do que pegar quem está lá fora. Porque nós somos quem tem a verdadeira esperança. E se nós não damos credibilidade para essa verdadeira esperança, aí quando o caos entra e ele faz morada. Meu Deus. Porque o ímpio, por não conhecer, ele não tem aquela sensação de vazio. Ele pode ter sensação de vazio, porque ele não tem um consolo, mas ele não tem uma rocha que ele vira as costas. Então, às vezes ele nem sabe que a rocha existe. E aí depois ele tem um encontro com essa rocha, e a vida dele é salva. Agora, para mim e para você, que já conhecemos a rocha e não descansamos a cabeça como Jacó fez na rocha, sinto muito, minha irmã. Sinto muito, meu irmão. Após Jacó descansar, ele viu os anjos subindo e os anjos descendo. O que os anjos estão fazendo? Trabalhando. Então isso mostra que quando nós descansamos no Senhor em meio ao caos, nós conseguimos enxergar no meio do caos o trabalhar de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. O que me chama a atenção é que quando Jacó está andando e ele encontra aquela pedra, com os olhos da carne, é uma pedra, é uma dificuldade, é um obstáculo. Mas quando ele coloca a cabeça na pedra e dorme e entra em estado de descanso, a Bíblia fala que a escada estava sobre o local da pedra, e os anjos estavam subindo e descendo no local do caos, no local do problema, no local da pedra. Meu Deus. O que significa? No mesmo local onde estava a pedra, era o local que após o descanso os anjos estavam trabalhando. No mesmo local da pedra, do caos, da dificuldade, enquanto Jacó não descansa, ele não vê anjo trabalhando. Enquanto Jacó não descansa, ele não vê o trabalhar de Deus. Mas naquele mesmo local, após ele entrar em descanso, ele vê o Senhor trabalhando, ele vê os anjos subindo e os anjos descendo. Ou seja, o problema não está na situação, o problema não está no local, o problema está se você descansa ou se você não descansa. Aleluia. Porque na mesma situação e no mesmo problema, na mesma pedra, sem o descanso eu não vejo nada, mas descansando eu vejo trabalhar. Sem o descanso eu não enxergo nada, mas descansando eu vejo o agir de Deus. Aleluia. Aleluia. E a palavra nos mostra que no sonho que Jacó teve, no topo dessa escada estava o Senhor. E o Senhor estava no topo da escada, e o Senhor falou com ele. E por que que Deus estava no topo da escada? Mostrando que Ele está no controle, mostrando que Ele está no comando. E ainda que para Jacó aquela circunstância seja uma circunstância desconfortável, quando ele descansa, Deus se mostra todo o controle. Quando ele descansa, Deus se mostra. Eu estou aqui. Ele não precisou clamar para Deus se aproximar. Quando ele descansa, sobre a pedra estava o Senhor. Aleluia. E nós às vezes queremos, pela falta de descanso, clamar para Deus chegar no meio da pedra. Só que Deus fala que eu já estou sobre a pedra. Você só vai conseguir
enxergar quando você passar a descansar em mim. A situação não mudou, a situação não foi alterada. Ele não teve que sair da dificuldade para ver Deus, ele não teve que sair da dificuldade para o Senhor falar: eu estou aqui. O que precisou mudar foi o estado de descanso dele. Era o mesmo lugar, era o mesmo CEP, era a mesma pedra, era o mesmo problema, só que descansado, o Senhor falou: estou aqui. Aleluia! Glórias a Deus! Deus, antes de mudar a sua situação, Ele vai mudar você. Aleluia! Antes de Deus te tirar do problema, Ele vai ter que enxergar você descansando no problema. Jacó não saiu do local, não mudou de CEP, mas precisou primeiro mudar o sentimento, a postura e a conduta. Aleluia! Porque às vezes a gente olha para a vida de Jacó e vê ele recebendo vitória, recebendo promessa, tendo uma família abastada, Deus derramando bênção e promessa sobre ele, mas ele só começou a viver tudo isso quando no caos e na pedra ele descansou. Aleluia! Glória a Deus! A gente quer viver a promessa, a gente quer viver a vitória, a gente quer viver a situação resolvida, mas o ponto de partida de Jacó foi o descanso. Aleluia! Foi descansando que Deus fez promessa para ele. Glórias a Deus! Foi descansando que Deus falou: vou mudar a sua história, rapaz. Foi descansando que Deus falou assim: em ti vão ser benditas as famílias da terra. Ou seja, se ele não descansa, ele não recebe promessa, ele não recebe vitória, ele não recebe esperança, ele não recebe nada. Ia ser o mesmo Jacó, no mesmo lugar, com a mesma pedra, vivendo a mesma vida. E aí o Senhor está falando para você hoje: você quer ficar na mesma situação, na mesma pedra e vivendo a mesma vida? Então fica sem descansar. Agora, quando no mesmo cenário, no mesmo caos, na mesma situação, você descansa, sua vida começa a mudar e ser transformada pelo Senhor. E sabe o que me chama a atenção? Antes de Deus transformar a vida de Jacó física, financeira e familiar, Deus mudou e transformou a vida dele espiritual. Porque primeiro ele tem sonho, primeiro ele enxerga o trabalhar do Senhor, primeiro Deus fala com ele, ou seja, primeiro ele entra no âmbito espiritual e depois Deus fala assim: vou mudar sua vida, sua família, suas finanças e dar abastança para ele em tudo que ele faz. Mas primeiro, o descanso. Aleluia! Eu vim te pregar hoje que você vai voltar para sua casa, a situação vai estar igual. Eu não vou te pregar que você vai chegar lá e vai estar diferente. Eu vou te pregar que você vai voltar para o seu trabalho, a situação vai estar igual. Eu vou te pregar que você vai fazer o exame e o resultado vai dar igual. Eu não estou aqui para te pregar que vai ter um resultado diferente. Eu não estou aqui para te pregar que você vai sair daqui numa situação diferente. Eu estou aqui para te pregar que você vai voltar após o culto para sua casa e a situação vai estar igual. Aleluia! Aleluia, Deus. E por quê? Porque Deus quer ver até que ponto você confia nele ou não. Ele quer ver até que ponto, com a situação igual, você vai descansar ou não. É muito fácil, irmão Eduardo, eu te pregar que você vai sair por essas portas e a situação vai estar diferente. Se a situação está diferente, você não precisa descansar. É muito fácil, irmão Albino, eu falar assim: você vai sair dessa porta hoje e vai encontrar um cenário totalmente mudado lá fora. Se você sai com um cenário mudado lá fora, você não precisa descansar. Oh, aleluia! Só que o Senhor está nos falando hoje que a gente vai chegar em casa, vai estar igual, quiçá pior.
Deus está falando que a gente vai sair das portas da igreja hoje, a gente vai chegar de frente para a pedra, e a pedra não foi removida como na vida de Lázaro, mas a pedra vai estar lá, no mesmo lugar, da mesma situação e do mesmo jeito. Mas Deus, se a situação não vai mudar, se a situação vai estar igual, como que eu vou sair desse caos? Bota a cabeça nessa pedra e descansa. Bota a cabeça nesse cenário e descansa. Bota a cabeça nesse problema e descansa. O Senhor está nos direcionando hoje a mudar a forma como nós oramos e como nós nos posicionamos. Porque o cristão ora como, irmão Lucas? Tira a pedra, Pai. Tira a pedra, Senhor. Remove o obstáculo deles. É verdade. E aí ele canta: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ele se coloca no lugar de Lázaro. Deus, remove a pedra. E a gente, nesse falso entendimento, fica pedindo: tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. Só que Deus não está nos chamando de Lázaro, Deus está nos chamando de Jacó. Aleluia. E para Jacó, irmã Laura, ele não removeu pedra como fez para Lázaro. Para Jacó, ele falou: a pedra vai ficar, a pedra vai continuar, a situação vai estar a mesma. Sabe quando a sua vida vai mudar? Quando você botar a cabeça nessa pedra e dormir tranquilo. Como é que você vai falar que você tem fé se você não passa uma noite em casa sem dormir? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, eu tenho fé em Deus que Ele vai trabalhar. Descansa, rapaz. Aleluia. Porque assim, o Senhor não quer ver o que a nossa boca fala. O Senhor quer ver as atitudes que a gente tem. Meu Deus. Porque como que eu ia falar assim? Não, eu creio, Senhor, eu creio. Você crê, irmão Osmar? Então, ó. Você crê, irmão Lucas? Então, às vezes a gente quer falando: Senhor, tira a pedra, remove a pedra, muda a situação, arranque esse problema. E Deus fala assim: eu não te chamei para Lázaro. Sabe por que Ele não te chamou para Lázaro? Porque Ele não te chamou para defunto. Aleluia. Ele não te chamou para homem morto. Ele não te chamou para um cristão que está fedendo, cheirando a mal. O cristão que está cheirando a mal, ele tem que tirar a pedra. Mas Ele está te chamando para Jacó. Glória a Deus. Aleluia. O homem que vai viver as promessas, o homem que vai ter experiência com Deus, o homem que vai viver uma nova história. Então, para Jacó, não é Deus removendo a pedra, é colocando a cabeça na pedra e dormindo. Glória a Deus. Você vai voltar para sua casa, a situação vai estar igual. Só que, por favor, faça diferente. Aleluia. Você vai voltar para o problema, para o seu dia a dia, meu irmão. Aqui na igreja é fácil da glória. Na hora da palavra a gente fica cheio, a gente fala: é agora! E a vida muda! Aí você chega em casa, a pedrinha está lá. Aí você fala: meu Deus. Só que sabe o que a gente vai fazer com a pedra agora? Coloca um lençolzinho nela. Fala assim, pensando bem, irmão Lucas, não é tão durinho assim. Pensando bem, se eu deitar aqui desse ladinho, fica até mais confortável. E aí, gente, é o cristão começando a descansar no problema. Deixa o problema lá. O nosso problema é que a gente quer fazer assim, ó, um problema, ó. A gente com a pedra. Aí Deus está falando assim: não, filho, pedra não é para arrancar, não. Pega o lençolzinho, bota nela. Você tem que deixar bem bonitinho. Deita a cabecinha e dorme. Por quê? Porque enquanto você está fazendo assim na pedra, eu não faço nada. Deus falando. Mas quando você faz assim na pedra, bota a cabeça e dorme, eu faço tudo. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? É que a gente hoje fala Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó.
Mas enquanto ele não descansou na pedra dele, ele não conhecia quem era esse Deus. Aleluia. Porque depois que ele descansou, irmão José, Deus fala assim: enfim descansou na pedra. Aí Deus aparece para ele e fala assim: dá licença, deixa eu me apresentar para você. Oh, meu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Isaac. E olha só, você ainda não sabe, mas futuramente vão dizer que eu fui o Deus do teu avô, do teu pai, e que sou o seu Deus. Enquanto não houve descanso, não houve conhecimento de quem era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele, antes de descansar, conhecia, ouvir falar do Deus do avô e do pai, mas ele, depois que descansou, ele viu, ele contemplou, ele foi apresentado para o Deus do avô e do pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra fala, irmãos, que Deus chega para aquele homem e fala assim: ó, essa terra eu darei de herança a ti e a sua descendência. Aleluia. Essa terra eu vou dar de herança para você e para a sua família. Ou seja, um pai que não descansa dentro de casa, mas que passa a noite em claro, está trazendo falta de descanso para o filho. Uma esposa que não descansa na pedra dentro de casa, está impedindo que um descanso, que as promessas e que as bênçãos de Deus chegue para o marido, chegue para o filho, chega para a filha e chega para a família. Só que quando Jacó descansa, Deus fala para ele: rapaz, aprendeu a descansar. Aleluia. Aleluia. Então eu tenho promessa de vitória para você e para quem está ao seu redor. Glória a Deus. Quando você aprende a descansar em Deus, Oh, meu Deus. o seu marido que está atribulado é alcançado por esse descanso. Glória a Deus. Quando você aprende a descansar em Deus, o teu filho que está na luta, na prova, na dificuldade, começa a colher dos frutos do seu descanso. Então, quando nós descansamos, nós estamos plantando uma árvore que nós e a nossa família vai se alimentar dela. É o que Deus fez na vida de Jacó. Enquanto ele descansou, Deus falou assim: eu vou te dar e vou dar para a sua herança. O seu filho não precisa que você dobre plantão. Ele precisa que você descanse no Senhor. Aleluia. Porque quando você descansa no Senhor, você não precisa dobrar plantão. Porque a gente dobra tanto plantão e se mata tanto que a gente está fazendo assim com a perna. Isso é no plantão, isso é em todas as áreas da tua vida. Você quer pôr a perna nas costas e resolver, quando na verdade você tem que botar a pedrinha no chão e descansar. Aleluia. 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 Outro ponto que me chamou muita atenção na história de Jacó é que ele diz assim, ó, depois que ele descansa e que ele acorda, ele fala uma frase que me impactou. Ele diz assim, ó, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu é que não sabia. Aleluia. Por acaso Jacó era ímpio ou era crente? Era crente. Por acaso Jacó era de família de crente ou de família de ímpio? Gente, ele só era da família de Abraão, o pai da fé, e de Isaac. Só. Tá mal de árvore genealógica. Você acha que ele não sabia das histórias? Você acha que ele não participava das prestações de culto ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Sim. Só que enquanto ele não descansou, ele não conseguia enxergar o Senhor no meio do problema.
Ele está falando assim, ó, na verdade o Senhor está nesse lugar, está na pedra. Glória a Deus. E eu é que não sabia. É. O problema não está na palavra, o problema não está na pregação, o problema não está nas histórias que a gente escuta. Porque você acha que ele não tinha palavra? Você acha que ele não tinha pergaminho? Você acha que ele não tinha as histórias? Gente, a família dele só tinha Abraão e Isaac. Só. Glória a Deus. Não faltava crença, não faltava fé, não faltava nada para aquele homem. Só descanso. O descanso cegou ele de ver o trabalhar de Deus. O descanso cegou ele, impediu ele de receber as promessas de Deus. Por que, Douglas? Porque só escutou as promessas depois que descansou. Quando a gente entende, assim como ele, que ele falou assim, o Senhor sempre esteve aqui, eu não sabia. Quando a gente entende que o segredo está no descansar, é como se vendas são retiradas do nosso corpo. E aí o seu coração pode estar perguntando assim, Douglas, eu concordo, eu estou achando essa palavra muito legal, mas o porquê que eu posso descansar nesse Deus? O porquê que eu posso descansar no meio dessa... Ah, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a luta que está lá naquela situação, você não sabe o caos que eu estou vendo, o porquê você está afirmando que eu posso descansar. Esse texto também tem a resposta. A Bíblia fala que depois de descansar, Jacó acorda, e a Bíblia diz que ele temeu, e ele disse assim, ó, quão terrível é esse lugar. Esse não é outro, senão a casa de Deus. E aí tem um ponto e vírgula que fala assim, ó, e esta é a porta dos céus. Aleluia! O que Jacó quis dizer com isso? Quando ele descansa, ele vê uma escada que chega no céu. E ele vem dessa escada, ele vê os anjos subindo e descendo. Tinha uma porta lá em cima? Não, só fala que tinha uma escada e tinha livre acesso. Anjo subindo, anjo descendo, e Deus lá em cima, olhando tudo, administrando tudo e cuidando tudo. E aonde que estava isso tudo? No problema dele, na pedra dele, no obstáculo dele. E aí sabe o que ele fala? Meu Deus, quão terrível é esse lugar, porque aqui está o que? O acesso ao céu, a porta do céu. E a pergunta que fica é, Douglas, você não conhece o meu problema, você não conhece a minha pedra, por que você está afirmando que eu devo descansar? Porque Jacó nos deixa muito claro que a porta dos céus está aberta sobre nós, quando nós descansamos no Senhor. Você consegue perceber que enquanto ele está inquieto, a porta do céu não está aberta sobre ele, mas quando ele bota a cabeça naquela pedra e descansa, as portas do céu se abrem, e os anjos começam a subir e começam a descer. Glórias a Deus. Então o Senhor termina essa palavra falando para mim, descansa, porque quando você descansa, a porta dos céus se abre na sua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.